Na paz, irmãos e irmãs, bom dia com alegria, na paz do Senhor Jesus, começando mais um dia, hoje uma quinta-feira já, passou rapidinho, louvando a Deus, agradecendo a Deus, bendizendo ao Senhor por tudo, louvado seja Senhor, amém, aleluia por esse dia, amém, Elcio? Amém. Tô com Glória, soluço, gente, aleluia. não acredito. Graças nós te damos por esse momento de oração. Daqui a pouco os irmãos começam a entrar na nossa live. E como nosso propósito de falar Efésios toda essa semana, até segunda-feira, a gente vai terminar. E Deus é maravilhoso, E no deu uma nome palavra do Senhor Jesus, hoje. graças nós te damos por esse momento, Pai. Te pedimos que o Senhor derrame sobre nós a unção do Teu Espírito Santo para que nós possamos ministrar a sua palavra com sabedoria dada do alto, doada pelo Espírito Santo para o nosso bem, né? Para que nós possamos viver o Evangelho, aprender de Ti, porque a gente ainda estamos num processo, todos nós, todos os seres humanos, não tem ninguém no mundo convertido totalmente, a gente é uma caminhada e um processo de conversão rumo à nossa morada, que também não é aqui. Querendo aprender No todos nome os de dias, Jesus, né? nós te louvamos, bendizemos por essa palavra, por essa carta que nós vamos ler hoje, que é a carta que São Paulo escreveu à igreja de Éfeso. E quanto que nós temos aprendido, a rainha das cartas, a rainha das epístolas que Paulo escreveu é Efésios. O pastor Mauro falou assim, que você ficasse numa ilha trancado, perdido, se você tivesse só o livro de Efésios, ele teria conhecimento, ele nos daria conhecimento suficiente para a gente viver, né? Em nome de Jesus, amém? Aleluia, Amém, glória amém, a Deus. aleluia. Olha, irmãos, uma coisa eu vou falar aqui. O Espírito Santo, ele está no nosso meio, ele está em nós. E quando a gente anda na presença do Senhor, o Senhor vem nos corrigir, vem nos ensinar. Ontem à noite, na Adonai, o Elcio fez uma abertura. E na abertura ele falou que tinha cristão que ele viu pregando a palavra na rua e umas pessoas quiseram conta como que foi, Elcio. Um homem chegou a bater nele, agrediu ele mesmo, empurrou, chutou ele, queria tomar a Bíblia dele. E aí o Elcio falou assim, ó, que se fosse o Elcio, eu não sei se eu aguentaria. ele não aguentaria. Então, irmãos, hoje nós vamos ler em Efésios, não é eu falando, não é eu corrigindo o Elcio não, irmãos. É a palavra que vai corrigir o Elcio hoje. Presta atenção na palavra para você ver como o Espírito Santo ele fala, né, Maria? Olha como o Espírito Santo ele vem nos exortar, vem nos ensinar, e é através da palavra. Bom dia, irmã, com alegria. Fala bom dia com Maria. Bom dia, Maria, Pai do Senhor Jesus. Olha, presta atenção, Elcio, ouve a palavra hoje. Efésios capítulo 4. Presta atenção, a unidade da fé. Rogo-vos, pois eu prezo do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. Você tem uma vocação? Você foi chamado? Então você tem que andar diferente dos outros. Você tem que ser diferente. Ana, a paz, bom dia, irmã, dona que Deus te Ana, paz do abençoe. Senhor. Bom dia, com alegria, família Edna, Melo. bom dia, Pai do Senhor. Edna, Paulo, Roseli. Eu já vi o Paulinho ali na rua hoje, por aí. Bom dia, Pai do Senhor. Roseli, bom dia. Olha só, rogo-vos, pois eu prezo do Senhor, que andeis como é digno de vocação, como fostes chamados, com toda humildade, a mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. É a palavra, não é eu não. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Você tem que ser unido no Espírito. Você tem que andar com o Espírito Santo pelo vínculo da paz, tendo paz com todos, né? Às vezes, que nem o Elcio falou, ele falou que ele não aguentaria. Provavelmente não.
mas como sendo um vocacionado, como sendo um chamado, escolhido e separado, ele tem que orar e nós temos que orar todos os dias para que Deus nos transforme. Quando ainda temos a carne muito forte dentro de nós, está faltando algo em nós. Está faltando a presença forte do Espírito Santo dentro de nós. A gente tem que ser transformado realmente. Se o Espírito Santo habita em mim, eu sou uma nova pessoa. O velho ficou para trás. Eis que se faz nova todas as coisas. Entendeu? Ontem, a hora que eu vi o Elcio fazendo a abertura ali, eu falei assim, depois eu vou conversar com o Elcio, porque a gente tem que ser diferente, irmãos. A gente tem que ser diferente. Não podemos continuar o homem velho, sabe? Quantas coisas antigas, o Elcio sabe como eu era antigamente, o Elcio sabe, ele andava comigo, ele sabia comigo. Conta para eles como que eu era. É terrível. Terrível, irmãos. Se alguém me afrontava, eu pegava e ia para cima. Eu não respondia com palavra, eu respondia, já ia para cima da pessoa. E isso já não acontece, nunca mais aconteceu comigo a partir do momento que eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador. Nunca mais o Elcio viu eu fazer uma coisa dessa, você vê? Não. Nunca mais. Por quê? Porque agora eu sou uma nova criatura. O Espírito Santo habita em mim. Eu sei que Deus está ali comigo e eu tenho vergonha de fazer qualquer coisa que desagrade ao Senhor. Aleluia. Então é isso, irmãos. Hoje a palavra fala assim: rogo-vos, pois, que eu prezo do Senhor, que andeis como é digno da vocação, com que fostes chamados, com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Que lindo! Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Irmãos, ele levou cativo o nosso cativeiro. Hoje nós somos livres, libertos, não temos cativeiro não. O inimigo não tem poder sobre mim, não tem poder sobre você. Nós não somos mais aquela velha criatura, né? Hoje é diferente. A paz reina em nosso coração. A mágoa, o ódio, o rancor não pode ter parte dentro de cada um de nós. Vai falando aí, Elcio, agora. Deixa o Elcio falar um pouquinho. Vai. Pelo que se diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu-nos os dons e deu dons aos homens. Ora, isso ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra, aquele que desceu e também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Presta atenção. O 12. Ele chamou, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. O que é aperfeiçoamento? Você sabe? Não sei. É a melhora. Um trabalho de melhora. É fazer melhor. Entendeu, irmão? Cada dia melhor. Melhor. Para Cristo nós estamos fazendo, sabe? Até que cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, onde nós lemos assim, que Deus é o conhecimento da largura, altura e da profundidade, não é? De Deus. Isso daí é uma relação de medida. Esse aqui é a mesma relação de medida, Até que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Também dá uma noção de medida, ou seja,
de igualdade com Jesus. Temos né? que ser igual a Cristo. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, outro dia eu preguei isso, levados em roda por todo vento de doutrina pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Vou parar aqui agora, peraí. Outro dia na live eu preguei só esses 3 versículos e eu falei que no nosso mundo, no nosso tempo agora, a gente vê cansado de pessoas que você não sabe nem de onde veio, identificando como pastor, como missionário, com tudo, mas são charlatões, pessoas que levam ao engano, que não têm o mínimo de conhecimento para pastorear ninguém, nem nada. Verdade. Enganam, Bom dia, Lúcia. Levam as pessoas às vezes a pessoa deixa até de ser cristão por causa deles, porque eles querem e conseguem, eu não vou falar nome, mas eles conseguem, quando ele consegue extorquir essa pessoa, roubar essa pessoa, não a mão armada, depois ainda fala, ela deu porque ela quis, limpa um monte de gente e some no mundo, ninguém mais ouve falar. Já aconteceu com várias pessoas, com cunhados, com irmãos, com amigos meus, não é só aqui, em todos os lugares que eu fui, em São Paulo, e no Rio de Janeiro e aqui também. Então, fica esperto. O apóstolo Paulo vem falar assim, para que nós não sejamos mais meninos inconstantes, levados a toda vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Agora eu vou falar uma coisa, irmãos. Não é por isso que você vai largar a tua igreja. Você tem por que decepção, saber, né? Por decepção. Você tem que conhecer o pastor, você tem que conhecer os frutos, a vida dele, como ele anda, como ele tem a família. Você tem que conhecer, gente. Você tem que saber, você não pode, não é porque você está numa igreja que você tem que usar cabresto. Sabe o que é cabresto? Não é aquela, não é, ou vê se eu tô falando cabresto errado. É pior que freio, é melhor que freio. Não, o que é aquilo que a gente coloca aqui na frente da pessoa? Não, aquele lá é para não ver, né? Quando a gente põe um burrinho ou uma Você égua coloca na uma coisa charrete, assim para ver você só... põe uma viseira para ela não olhar para as laterais, para ela não assustar. Mas assim. você tem que, só você para ela tem olhar que em perceber, né? Paulo Correia. Paulo, bom dia. Pai do Senhor, alegria. bom dia. Isso aqui, irmãos, um dia apareceu um pessoal aqui em Patrocínio Paulista pregando que esse negócio de culto é mentira e tudo, e ele desviou muita gente, conseguiu levar para o lado dele muita gente. Hoje, pessoas não vão nem mais à igreja por causa dessa vã doutrina, dessa fraudulosamente aqui que está falando com astúcia, enganar as pessoas. Depois eu vou falar, antes... Elcio, mas tem que falar a importância de estarmos na igreja, né? Mas claro, é importante. A palavra mesmo vai falar daqui mais para frente, para não deixar de congregar como o costume de alguns. A palavra mesmo vai falar, antes seguindo a verdade, em caridade, nós cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Quem que é que nós lemos ontem? Jesus Cristo, a cabeça da igreja, a pedra de esquina, a pedra angular. Que lindo, né? Ele é a cabeça. Nós somos os membros do qual todo o corpo bem ajustado e ligado, com o auxílio de todas as juntas, olha só, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a edificação em amor. Então, é ligado, esse dedinho aqui, se você cortar ele, vai fazer falta, você não pode fazer uma pinça mais, sabe? Se cortar o polegar, você não pode fazer nem um joinha. Olha, e irmãos, a parte, todos nós, a gente tem que crescer junto em unidade, em amor, como ele fala assim. E continuando no 17, ele colocou um título para essa segunda parte do versículo, do capítulo 4. Fala mais calmo. Que ele falou assim, Elcio, a santidade cristã é oposta aos costumes dos gentios, completamente diferente. Eles tinham naquela época o livro da lei. E o livro da lei não era os 10 mandamentos. Era também os 10 mandamentos. Porém, tinha mais de 600 regras para eles seguirem rigorosamente. E um vigiar o outro para ver se eles não estavam quebrando aquela regra, entende? Isso. Eu vigiava a Célia e a Maria vigiava o Paulo, a Lúcia e a dona Ana vigiava eu, os mais próximos, para ver se eu fizesse alguma coisa errada. Nossa, eles iam lá no sumo sacerdote lá
falar que, nossa, o Elcio quebrou a régua, umas regrinhas tipo, você não lavou a mão para comer, você comeu carne de animal que tinha o casco fendido. Gente, é muita regra, é 600 e tantas regras, e os 10 mandamentos. Então, o que ele vem falar assim, ó, isto, eu te digo e testifico no Senhor para que não andeis mais como também os outros gentios na vaidade do seu sentido. E também eles eram vaidosos e achavam que eles eram os... Eles estavam certos. Inclusive Jesus Cristo, quando via eles orando nas praças públicas, falava hipócrita, que fica nas esquinas orando e clamando a Deus, não porque ele queria fazer uma oração em louvor a Deus, mas para os outros verem que ele estava orando. E porque pode fazer, irmãos, pode fazer oração. Não, os outros podem ver, mas não. Deixa eu falar. O coração da pessoa. As pessoas podem louvar na praça quando é de coração, quando ela faz assim com amor, né? Você já viu? Eu já vi. Jesus não falou que não pode. É que Jesus, ele olhava dentro do coração e ele sabia que aquela pessoa estava lá para se mostrar, entendeu? Mas sabe que um dia eu cheguei lá no sul e eu ouvi um som na praça muito lindo. E a partir daquele momento eu conheci uma família e até hoje nós somos amigos, uma igreja louvando o Senhor na praça. Eu fui para o culto e junto comigo foi muitas pessoas aquele dia que foi convidado para o culto e nós fomos. E foi muito lindo, irmãos. Por quê? Porque eles estavam fazendo de coração, não era ali só para se mostrar na praça. Eles estavam servindo ao Senhor, né? Levando o evangelho. E você sabia que o pastor de lá, ele falou para mim assim, Elcio, quantas pessoas caem de joelho? Pessoas que estão no álcool, moradores de rua, alguns usam droga, eles caem de joelho nesses cultos que a gente faz em praça pública e se volta para Jesus. Eu falei, eu sei. Nós cremos. E ele falou, e por isso que eu continuo fazendo. Versículo 18, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles e pela dureza do seu coração. A lei, a lei. Quantas vezes Jesus falou dessa lei? E ele falou ainda, eu não vim abolir a lei. Acontece que tem uma coisa, com Jesus é até um pouco mais difícil. É um pouco mais difícil. Mas ele falou, eu não vim abolir a lei. Os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução, para com a avidez cometerem toda a impureza. Deixa eu falar mais um pedacinho aqui. Um dia o pastor Maurinho falou assim, pela lei, a mulher, o homem, se ele adulterasse, ele era apedrejado, né? Se adulterasse. Em Jesus, se você pensar, você já está adulterando. Se você pensar, se você olhar para uma mulher, para um homem com intenção, pela lei, você já está adulterando. Então é mais forte, né? Não é tão fácil quando as pessoas pensam assim. Versículo 20. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, falei pro Elcio agora, que se corrompe pela concupiscência do seu engano. Essa concupiscência de engano é desejo de voltar para o mundo, é saudade igual aquele povo lá do Êxodo, saudade dos pepinos e das cebolas do Egito, igual a mulher de Ló. Saudade de deixar, ai que pena deixar essa cidade tão maravilhosa, vontade de atacar os outros, vontade de bater nos outros, vontade de tudo que não presta, de voltar como que era assim, né? Desejos, né? 23. E vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais, se revistam do novo homem, segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira, falai a verdade, cada um a seu próximo,
porque somos membros de uns dos outros. Irai-vos e não e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Não se põe o sol sobre a vossa Não ira. deis lugar Não ao deis diabo. lugar ao diabo. Entendeu, E aquele né, que que eu te furtava, falei? sim. Aquele que furtava, não furte mais. Isso aí é a conversão verdadeira e genuína. Ó, aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir Com os que com os que tiver necessidade. Não saia da vossa boca palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Olha agora, presta atenção nisso. Toda ira, toda cólera, toda gritaria, toda blasfêmia, toda malícia, sejam tiradas de entre vós. Entendeu bem? Você entendeu agora? Sim. Antes, vou ler o último, depois a gente comenta. Tá. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém, aleluia. Ontem o Elcio estava falando, conta como que foi. Não, ontem na abertura da igreja, eu citei um lugar que está até no YouTube, um homem, ele estava pregando, foram 2 vídeos, na verdade não foi um, foi em 2 ocasiões completamente diferentes, pregando em praça pública em São Paulo, e ele foi afrontado, bateram nele, empurrou, chutaram ele. E o que ele fez? E ele falou, bate do outro lado também, e eu não vou parar. E o que você falou? E eu falei que eu não aguentaria. Você faria o quê? Não sei, de repente eu fechava a mão e mandava um nele que ele ia subir 2 metros, mas... E quem está sendo... Eu não sei. Não, escuta agora, quem está sendo... Ser depois imitadores de Deus, como filhos amados. E andais em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício. Amém. Mas esse é o capítulo 5. Mas deixa pra lá. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes seja um para com os outros benigno, misericordioso. Aquele homem, ele foi misericordioso com o outro, né? Porque o que adianta eu ser misericordioso com os irmãos que estão aqui? Eu conheço todos, amo todos, então é fácil. Mas aquele que está lá na rua, aquele que a gente não conhece, eu falava a vida... assim, ele poderia né? impor a mão para aquele homem e aquele Satanás deitar no chão e sair dele, né? Mas, expulsar aquele então, demônio. aquele homem está certo. Porque ele estava possesso, aquela pessoa. E aquela pessoa que estava pregando a palavra lá, ela verdadeiramente estava cheia de Espírito Santo. Para a gente encerrar, eu queria falar uma coisa. Triste e degradante ver pessoas no século 21 se intitularem mal. Outro dia eu estava assistindo um vídeo, foi filmado e colocado na internet para quem quiser ver. Se vocês for no YouTube digitar lá, um homem pregando a palavra de Deus em São Paulo, e apareceu vários jovens que se intitulam cachorros e começaram a latir em volta dele. Mas muitas pessoas, mais de 50 pessoas latindo, irmãos, igual cachorro, como cães. E você acha que isso está acontecendo por quê? Não é afronta, irmãos, o Elcio está errado. É afronta. Não. Esses que são... afrontando Deus vivo, Satanás afrontando Deus vivo. Deixa eu falar uma coisa para você. Esses jovens que estão andando como animais, irmãos. 1 Timóteo. Sabe o que eu acho que eles descobriram? Que os animais estão sendo bem mais tratados do que o ser humano. As pessoas estão dando mais valor aos animais. Não estou falando que não tem que cuidar dos animais. Eu tive animal, eu tive a Mel, eu amava a minha cachorra. Mas as pessoas estão dando mais valor aos animais do que as pessoas. Talvez esses jovens, eles vejam os animais lá na casa deles ser mais bem tratados do que eles. A gente não sabe o que a pessoa está passando, então a gente não pode julgar, né? A gente tem que orar, pedir para que Deus coloque a mão, para que Deus cure, liberte. É isso que a gente tem que fazer, irmãos. A gente tem que ser diferente, a gente não pode ficar desse jeito, dessa forma, né? Gente... Toda vez que eu vejo uma
uma pessoa como animal, eu penso assim, o que está passando dentro dessa pessoa? Qual a tristeza Eu dessa acho que é uma pessoa? doença. Qual o que Não é ela uma está doença vivendo? psicossomática? O que ela está vivendo, né? Na vida dela, na família dela? Por que ela prefere ser um cachorro do que ser uma pessoa? É triste, irmãos, mas a história não é essa, né? A palavra é essa. Amém. E não entristeçai o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Tire toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia, sejam tirados de entre vós. Antes sejam para com os outros benigno, misericordioso, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Aleluia. Amém. Irmãos, Roseli. E era assim, vou orar agora pelos enfermos e para mim encerrar... Paulo Correia. Roseli Imaculada, Paulo Correia. Nós vamos orar agora pelas pessoas enfermas e lá em 2 Tessalonicenses está escrito assim, ó, abstende-vos de toda aparência do mal e o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo e todo o vosso espírito e alma, corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando essas pessoas, eu acho também que tem muita coisa de modinha. Eu vou te falar por que eu penso assim, porque eu observo o comportamento das pessoas. Eu não sou psicólogo, nem psiquiatra, nada, mas eu observo. Às vezes tem 2 ou 3 doentes, como a Célia falou, doente mental mesmo. Aí eu me intitulo cachorro. E aí, dezenas de amigos dele se intitulam junto com ele. Acha bonito, moda. É igual fumar na escola. Quando eu era jovem, era nossa, aquele charme que era fumar. Entendeu? E aí a gente começa a fumar com 12, 13 anos. E daí você, sem querer, você não consegue largar um vício de cigarro. Já aconteceu comigo, já aconteceu com a Célia. E para largar esse vício, você não sabe o tamanho do sacrifício que a gente tem que fazer. Né? Quando não adquire um câncer, um eczema e mais um monte de doenças por causa disso aqui. Mas é muito difícil. Por quê? Só porque é moda, é bonito. Ou fulano fuma, é legal, põe um cigarrinho aqui no ombro, saia destilando. Né? Fumava cigarro ruim a semana inteira, mas no fim de semana comprava Hilton, Calton. Pra se aparecer para namorado. Gente, então, o que eu estou falando não é mentira, é verdade, porque eu fiz isso, né? E hoje, e graças a Deus, já fazem mais de 30, nem sei quantos anos que eu larguei de fumar, mas uns 32, né? Por aí, será? Muito tempo. Coisa ruim tem nem que lembrar. E nunca mais, quando você deixa, nunca mais ouse pôr um cigarro na boca, porque senão você corre o risco de... A mente é incrível e volta. E temos que tirar toda a amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, malícia. Vamos orar pelos enfermos? A graça, Pai. Aleluia. Pai, nós queremos te entregar na tua presença agora, Senhor, todos esses nomes, Pai querido, Pai Santo. Que o Senhor possa visitar cada família, Pai, cada família que está na live, cada irmão nosso que entrou, que vai entrar, Senhor, que seja cheios do teu Espírito Santo de amor. Obrigado pela tua palavra que vem nos ensinar cada dia, esse maná que vem nos sustentar, Pai, para que a gente possa continuar a nossa caminhada em direção à terra prometida. Te damos graças, te louvamos, não temos outro Deus fora de ti. Grande, poderoso, misericordioso, longânimo, ó Deus, Deus misericordioso. Olha para nós, cura, Senhor, vem curar, vem nos libertar, Senhor. Tira, Senhor, tudo aquilo que entristece o teu coração, que seja tirado do nosso meio. Nós nos apresentamos a ti nesse dia, Senhor. Visita a Márcia, Senhor, a Consuelo, Samuel, Davi, Miguel, Vitória Gabriele, Hugo, Tiffany, Ângela, Rafaela, José Henrique, Ocimar, João, Antônio, Ronaldo, Elô, Maria Emília, Luiz, Maitê, Amauri, Nara, Tatiane, Renata, Irmã Solange, Jéssica, Roseli, Neiva Neves, João Vitor, Zilda, Hermes, Raquel, Bruno, Zé Carlos, Giovana, Fabiano, quem que você falou?
a irmã Solange, Solange, o Bruno, Solange. colocar todo o Bruno. Já pus o Bruno aqui. Tá? E é no nome de Bruno, Jesus, ó, Pai. falei Nós Bruno. colocamos todos esses irmãos, Pai, e também você pode colocar suas intenções, o Lucas. Irmã Lúcia, eu já peguei seu óculos na igreja, vou deixar na... Tá ali, já o Elcio deixou. Você passa aqui, não, deixa na irmã Clemência, É. né? Irmãos, e nosso Deus, Ele é tão poderoso para visitar cada irmão que está precisando de oração. Sim, Pai, Uns nós estão com entregamos câncer, cada um. outros estão com depressão, outros estão precisando de uma aposentadoria, outros estão precisando de Um emprego para Rafael. mas o Senhor é Deus, e Deus onipotente, onisciente, onipresente. O Senhor pode cuidar de todos, Pai, e nós colocamos nas tuas mãos segundo a fé, segundo o ensinamento do seu Filho Jesus Cristo, e em nome de Jesus Cristo, como a palavra, Ele mesmo disse, e tudo que pedirdes a meu Pai, em meu nome eu vos darei, e Ele vos fará. Nós cremos, Senhor. E aí é a nossa fé, é o que nós cremos, Sim, Senhor, Pai, em na nome de sua Jesus. palavra, né? Ele falou, eis que eu vos dou poder, em nome de Jesus. Amém. Não que nós sejamos curadores, mas nós somos intercessores, e nós pedimos a Deus Todo-Poderoso, intercedendo por essas pessoas que não têm, também, às vezes, força. Sabe, eu ajudei algumas pessoas que faziam tratamento de quimioterapia, e é um desânimo, é uma agressão muito grande. A pessoa falou, é horrível. E as pessoas não têm força para orar, força para clamar. E aí, a gente tem que entrar pedindo para Deus fortalecer o espírito, a alma, o corpo, trazendo cura, livramento, todo tipo de mal em nome de Jesus. Cuida das nossas crianças, todas as pessoas que estão na live, Edna, sejam guardadas, todas as pessoas, todos os irmãos. Maria, Lúcia, do irmão que entrou, Paulo. Olha quantos irmãos, né? Paulo, que Deus te abençoe, Edna, Maria, Vandeir, Dona Ana, todos os irmãos, em nome de Jesus. Pai, nesse momento de oração, nós entregamos todos os irmãos na sua presença. Cada um com o seu problema, cada um com o seu louvor, somos humanos dependentes de Ti. Sim, Pai, nós somos. Colocamos o nosso dia de trabalho nas Tuas mãos, que o Senhor possa nos abençoar, nos ajudar e nos ensinar. Em nome de Jesus. Amém? Amém. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós. E todos dizem amém. Que Deus é por nós. Quem será contra nós? E agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Ninguém. Sábado terá o encontro das crianças da Adonai de Patrocínio Paulista às 16 horas. Todas as crianças virão as crianças das outras igrejas vão se unir todos lá na Adonai, vai ser uma bênção. E vamos orar, irmãos, interceder pelo encontro de jovens que vai acontecer da Adonai no dia 18, 19 e 20. E vamos interceder todos, põe na sua oração esses jovens, Nós precisamos orar pelos nossos jovens, a nova geração. Se Jesus não voltar, irmãos, eles vão ser usados como instrumento para levar a palavra, curar, Deus vai usar muito esses jovens. Então nós temos que orar pelos jovens, interceder pelos jovens, que eles sejam cheios do Espírito Santo, cheios, transbordando do Espírito Santo, que eles possam ser vasos de honra e usados por Deus. Nós cremos, Por isso nós colocamos todos na presença de Deus. Irmãos, fiquem com Deus, fiquem na paz, chuva de bênção. Amém. Amo vocês. Deus abençoe. Beijo. Pai do Senhor Jesus. Amém. Roseli, beijo.